Olá! Você gosta de orégano? Você sabia que o orégano tem várias propriedades medicinais que podem ajudar o seu corpo? Pois é, as especiarias já foram muito utilizadas lá no passado, como remédios naturais, e você deve aproveitar o máximo de seus benefícios terapêuticos. A partir de hoje, eu acho que você vai colocar mais orégano nas suas comidas, porque nesse vídeo eu vou revelar como você pode utilizar essa erva milenar para obter o máximo de benefícios. Ou mesmo usar o chá de orégano, ou se você preferir o óleo de orégano. Garanto que nunca mais você vai ver o orégano apenas como tempero. Você sabe quais os 7 benefícios que o orégano pode trazer para a sua saúde? E quais os possíveis riscos? Você já tomou o chá de orégano? Você sabe como preparar? Então assista até o fim e você vai descobrir. Me conta, onde se coloca o orégano para dar aquele sabor especial às suas comidas? É só na pizza ou usa nos ovos mexidos, no filé de frango ou na berinjela parmegiana? Você já tomou o chá de orégano? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá! Quais os 7 motivos pelos quais o orégano deveria fazer parte do seu dia a dia? 7º benefício. O orégano pode combater o envelhecimento precoce. O orégano tem 2 antioxidantes potentes, o carvacrol e o timol, que conseguem neutralizar radicais livres e prevenir danos às nossas células. Só para você ter uma ideia, o orégano tem 40 vezes mais antioxidantes que a maçã e 4 vezes mais que os mirtilos. E por que isso é importante? Quando há muitos radicais livres no nosso corpo, então o excesso pode lesar nossas células saudáveis, causando inflamações crônicas e inúmeras doenças como artrite, diabetes, aterosclerose, que é a formação de placas de gordura nas nossas artérias, doenças neurológicas como Alzheimer e Parkinson, câncer e envelhecimento precoce. Então o orégano vai proteger o seu corpo contra os radicais livres. Claro que você também tem que fazer a sua parte, modificando hábitos que podem aumentar o estresse oxidativo e também o envelhecimento das nossas células, como fumar, exagerar nas bebidas alcoólicas, exposição excessiva ao sol, noites mal dormidas. Não adianta acelerar de um lado e frear do outro. O orégano não vai consertar os seus erros. 6º benefício. O orégano pode reduzir a inflamação do seu corpo. Como eu já falei, o excesso de radicais livres tem a ver com inflamação crônica. Estudos mostram que o timol e o carvacrol diminuíram a produção de fatores inflamatórios e aumentam as citocinas anti-inflamatórias. Então o orégano tem um poder real de desinflamar seu corpo. E como falei, a inflamação pode aumentar doenças crônicas. Estudos em animais mostraram que o orégano tem propriedades em prevenir obesidade, reduzir a inflamação no fígado, úlceras e até dor. Mas friso aqui em animais. Precisam de mais estudos em humanos para saber o real benefício. 5º benefício do orégano pode ajudar a combater infecções. Veja que interessante, os povos antigos que não tinham antibióticos usavam orégano para combater infecções. Na Grécia Antiga, Hipócrates, o pai da medicina moderna, usava orégano como antisséptico para tratar feridas, infecções de pele. Os romanos tratavam problemas digestivos e respiratórios. E também eles acreditavam que colocar orégano na comida ajudava a preservar os alimentos. Naquela época não tinha geladeira. Mas será que tem um fundo de verdade? De novo, o timol e o carvacrol do orégano têm propriedades antibacterianas. Em tubos de ensaio, eles são capazes de destruir pelo menos 20 tipos de bactérias. Entre elas, algumas bactérias como a E. coli. Então, pode prevenir infecções urinárias. Mas não só infecções bacterianas, também infecção fúngica, candidíase, pé de atleta, micose na unha. E também alguns tipos de vírus. Um tipo de vírus que muita gente tem é o herpes labial, aquele herpes simples. Acredita-se que o carvacrol interfira na replicação do vírus ou inativa o vírus antes que possa infectar células hospedeiras. Mas também, novamente, estudos são pré-clínicos, precisa de mais estudos para verificar os reais efeitos contra os micro-organismos. 4º benefício, melhora desconfortos digestivos. Alguns estudos em animais mostraram que os óleos de orégano podem evitar o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Quando a pessoa sofre disso, há um aumento de bactérias do intestino delgado, causando desconforto digestivo como inchaço e dor. O orégano poderia aliviar isso, sem contar que pode estimular a produção de bile. Sua digestão pode ficar mais eficiente, tem efeitos antiespasmódicos, tipo um Buscopan, relaxa os músculos lisos do trato gastrointestinal e também tem um efeito carminativo, então anti-flatulência, reduz a formação de gases no intestino. Então se você tem sempre aquela sensação de má digestão,
pode preparar uma xícara de chá de orégano nas refeições. Nisso, o orégano é parecido com o louro. Se você não tiver assistido nossos vídeos sobre chá de louro, assista, vou deixar o link lá no final. Terceiro benefício, pode ajudar na tosse. Consumir orégano nos alimentos, ou melhor ainda, a forma de chá pode reduzir resfriados pela ação antiviral, mas também pode reduzir a tosse, como o gengibre, limão, mel, visto que tem propriedades anti-inflamatórias que podem até ajudar quem tem asma, bronquite crônica, porque o carvacrol pode suprimir as citocinas inflamatórias, reduzindo aquela hiperreatividade brônquica. Antes de falar sobre o segundo benefício, que é um dos mais falados, vou fazer uma pergunta. Você está gostando do vídeo? Então curta, não deixe de curtir. Se você gosta de assuntos sobre saúde, se inscreva no canal, não perca nossos próximos vídeos. Vamos lá para o segundo benefício do orégano. Pode ajudar o emagrecimento. Se você for pesquisar sobre orégano, chá de orégano na internet, você vai ver muitos relatos anedóticos de pessoas que emagreceram com chá de orégano. Tem uma pesquisa em ratinhos que mostrou que o carvacrol pode modular o gene que leva a ganho de gordura e inflamação em ratinhos que comiam uma dieta obesogênica, que era para engordar. Então, o orégano pode afetar a forma que o nosso corpo armazena e processa as gorduras. Novamente, em animais. O carvacrol pode inibir a deposição de gordura na barriga, que, como você sabe, é a gordura mais perigosa que tem, porque gera inflamação. Estudos mostram que realmente pode ajudar no metabolismo, favorecendo a perda ou o controle do peso. E primeiro benefício, o orégano tem possíveis efeitos anti-câncer. De novo, possíveis, porque é tudo em tubo de ensaio, estudos pré-clínicos, tem estudos que podem induzir a apoptose em células cancerígenas do câncer do intestino, câncer de mama, câncer de próstata, melanoma, leucemia. Nada muito conclusivo, tudo em animais, por ser culturas, nada com grandes estudos clínicos. Mas por que eu estou mencionando isso? Em primeiro lugar, quem vai financiar estudos com orégano? Ninguém. Então não há muito interesse em provar ou descartar essa hipótese. Mas tudo que pudermos fazer em nossas vidas para reduzir o risco de sofrermos dessas enfermidades, temos que tentar. Uma dieta balanceada, rica em polifenóis, pode prevenir. Além disso, o orégano é fácil de utilizar, barato, gostoso. O uso de ervas, especiarias como pimenta do reino, canela, açafrão da terra, alecrim, manjericão, pode realçar o sabor dos nossos alimentos. Você pode reduzir a quantidade de sal da sua dieta, que aumenta o risco de pressão alta, câncer de estômago, gordura no fígado, problemas renais e até demência. Não é à toa que a dieta mediterrânea, que tem muitas ervas, especiarias, é votada há tantos anos como a melhor dieta do mundo, porque ela é capaz de prevenir ou mesmo retardar aparecimentos de doenças crônicas. E como aproveitar o máximo das propriedades medicinais do orégano? Você pode colocar mais orégano nas suas comidas, pode ser folhas frescas ou secas. Aqui em casa tenho plantado orégano aqui na minha cozinha, mas eu utilizo mais folhas secas, que são mais baratas e fáceis de encontrar. Agora você também pode preparar o chá de orégano, óleo caseiro de orégano, ou mesmo usar óleo essencial que você consegue comprar nas lojas de produtos naturais. Mas o óleo essencial é muito mais concentrado e não deve ser ingerido, visto que pode causar náuseas, vômitos, diarreia. Ele é usado para massagear a pele, mas também deve evitar a forma pura, já que pode ter alguma reação na pele. Tem que diluir com algum outro tipo de óleo para massagear, como óleo de coco, azeite, que pode aliviar as contraturas, dores musculares, articulações inflamadas. Como fazer o chá de orégano? Se você tiver orégano desidratado, ferva uma xícara de chá de água. Quando a água ferver, desligue o fogo, coloque uma colher de sopa de orégano, tampe e deixe no mínimo 5 minutos. Quando estiver na temperatura ambiente, coa e beba. Se você tiver as folhas frescas, que você colheu aí na sua casa, ao invés das folhas secas, ao invés de usar uma colher de sopa, use 2 colheres de sopa. Também deve ser tampado por 5 a 10 minutos. Não exagere, você pode tomar o chá 1, 2 até 3 vezes por dia. E o chá de orégano tem apenas 5 calorias. Quem não deve beber o chá de orégano? Principalmente grávidas ou quem está amamentando, ou que tem alguma reação ao orégano. Quais os riscos do orégano? Principalmente aumenta o risco de sangramento. Então, se você tem alguma tendência hemorrágica ou toma algum medicamento que afine o sangue, antiagregantes plaquetários como aspirina, clopidogrel ou mesmo anticoagulantes como varfarina, rivaroxabana, apixabana, melhor conversar com seu médico para ver se você pode ou não beber. Isso também vale se você for fazer alguma cirurgia. Melhor parar de tomar chá de orégano 10 dias antes do procedimento. Bem, realmente espero que você coloque mais orégano na sua comida, use o chá de orégano e veja o orégano não só como tempero, mas algo que possa beneficiar a sua saúde. São pequenas mudanças que podem fazer
diferença no final. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você não curtiu, curta, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar para as pessoas que você ama, para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 3 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre Ora Pro Nobis, que é um super alimento, meu vídeo sobre chá de louro e meu vídeo sobre sinais de câncer de intestino. Meu nome é André Wander, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!